A gente associa essas bênçãos a coisas materiais, na hora. Quando a gente canta um cântico desse, a gente logo associa as bênçãos materiais que Deus nos deu. Mas não é disso que o homem está falando aqui no cântico, não é? Inclusive ele diz isso: quando virem outros com seu ouro e bens, que são bens materiais, não é isso que você deve almejar. Lembre os tesouros que você prometido tem. Não é aqui. Os bens da terra não poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Então as bênçãos que o homem está falando aqui são bênçãos espirituais nas regiões celestes, como Paulo explica aos Efésios. Sempre esses cânticos, a Bíblia, ela não trata normalmente de bens materiais quando fala que Deus nos abençoa e tal. No caso de Israel era uma terra geográfica determinada, eram riquezas da terra que manda leite e mel, eles precisavam daquilo, eles eram escravos. Hoje não. As bênçãos que nós temos, todas elas são bênçãos espirituais. É possível ser rico? Até é. O difícil é esse rico entrar no céu. Jesus mesmo disse isso. Então que a gente possa lembrar, irmãos, o que o homem está cantando aqui não são bênçãos materiais, não. São bênçãos, aquela que o salmista disse: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a gente também pensa que ele está falando de comida. Não é disso que ele está falando. Ele está falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O homem está falando é isso. É a presença de Deus na vida dele, é a proteção de Deus na vida dele, é a paz, é a calma de espírito. É isso que o homem está falando ali. Normalmente o que a Bíblia trata é isso. Coisas espirituais. Pode até ter coisas materiais no meio, mas elas estão sempre atreladas a coisas espirituais. Não tem um fim nelas mesmas. Agora, Caio, então nós vamos cantar esse cântico, um cântico novo, que é um salmo, uma parte de um salmo, nós temos ali, o cântico, Salmo 96. Ao Rei Sublime. Nós temos agora, magnifiquemos ao Senhor. Magnificar quer dizer colocá-lo no mais alto grau. Lembram, né? O mais alto grau da universidade, que é onde se produz conhecimento. O mais alto grau ali, que é o reitor, é chamado de magnífico. O pronome de tratamento para o reitor é vossa magnificência. Então Deus é mais do que isso. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Oh,
Exaltado seja o Senhor acima de tudo e de todos. Teu nome seja louvado e glorificado em todo ser que respira. Estaremos aqui esta noite, estamos já esta noite, ó Deus, alegres na Tua presença, por poder Te louvar, poder engrandecer o Teu nome, e que o Senhor venha falar aos nossos corações através do Teu servo. Te oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. O pastor Antonino vai nos trazer a palavra e logo em seguida celebrar a Santa Ceia, juntamente conosco. Daniel está viajando, presbítero Daniel, né? Então, no momento a gente convida os irmãos para nos ajudar, nos auxiliar. Como os irmãos já sabem, já dissemos isso domingo passado, o pastor Antonino está se preparando, digamos assim, para uma cirurgia também, né? Então que a gente possa o tempo inteiro manter o irmão nas nossas orações. A irmã Malha está saindo de uma cirurgia, hoje já saiu da UTI, ela está se recuperando, louvado seja Deus. A gente se alegra muito, né, quando as coisas acontecem do jeito que nós entendemos que é a melhor. Qual é a melhor para nós? É a irmã Malha continuar viva. Pois é, nós ficamos muito alegres. Obviamente, se ela tivesse falecido, a gente não estaria alegre não, mas teria sido feita a vontade do Senhor do mesmo jeito. Esse é o nosso Deus, a gente só tem que entender essas coisas. Claro que temos sentimentos. Então o que é que nós queremos? Ver o pastor Antonino muito breve aqui de volta da sua cirurgia, para a honra e glória do Senhor, para estar aqui nos abençoando com a palavra de Deus, como tem feito desde que aqui chegou. Então o pastor Antonino vem nos trazer a palavra e logo em seguida celebraremos juntos a Santa Ceia. Graça e paz, amados. Irmãos, é uma cirurgia corriqueira, uma cirurgia comum e que poderia ser protelada por mais uns 5 anos, mas eu cheguei à conclusão, e é uma decisão minha, compartilhada pelo cirurgião, que a gente só deve guardar, se for o caso, só deve guardar dinheiro, doença não. E se eu tenho que fazer daqui a 5 anos, então é preferível fazer agora, enquanto as minhas condições físicas me permitem. E como eu sou cirurgião, eu sei do que pesa contra e a favor em uma cirurgia. Então, ainda me é favorável. Então, sem atropelo, sem correria, eu disse ao reverendo Juarez que a nossa igrejinha estava como se fosse um estaleiro. Mas é assim mesmo, nós vamos envelhecendo e as coisas vão se complicando, mas nós precisamos estar atento, acima de tudo, à vontade de Deus em nossas vidas. Isso é o que nos interessa. E eu já estou na validade do fabricante, eu estou na garantia do fabricante, não é? Então, se voltar dela, glória a Deus. Se não voltar também, a vontade de Deus acima de tudo. Mas nós temos certeza que tudo vai dar certo. Não tem, a coisa tem que ser bem pensada, bem devagar. Isso não me apavora, pelo contrário, eu estou ansioso para fazer, para já me livrar, né? Eu me lembro que quando eu fui acometido
de câncer e que ninguém queria me operar. A discussão com o cirurgião foi: não mexe nisso. Eu disse: não mexo por quê? Ele disse: porque se você não mexer, você tem aí 6 meses, 1 ano de vida. E se eu mexer, você tem uns 3 meses. Ora, entre 3 e 6 meses, 1 ano, não faz diferença. Vamos nisso aí, vamos correr o risco. E corremos o risco deu certo. E faz 20 anos que a coisa aconteceu. Isso me dá uma segurança tremenda nesse Deus que é capaz de fazer a nossa provisão, que é capaz de nos sustentar, que é capaz de nos guardar em qualquer situação. Isso só fez crescer a minha fé nesse Deus que nunca falha. E a gente tem uma coisa de dizer que as coisas de Deus tardam nada, elas acontecem no tempo dele, não tem o que fazer. Bem, mas sem lamento, sem murmurações. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 17, versos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe, disse Jesus. Curve sua cabeça, ore ao Senhor, interceda, é necessário, para que Deus possa falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, nós te somos gratos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos chamar de Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela tua proteção. Te agradecemos porque não nos tem faltado a tua presença. E em todas as circunstâncias, o Senhor sempre se faz presente em nossas vidas. Te aprendemos a agradecer na bonança, na escassez, te agradecer na saúde, na doença, te agradecer porque a tua vontade tem sido manifesta em nossas vidas. E agora, ó Pai, nós queremos te pedir a unção do alto para a tua palavra que vai ser exposta. Meu Deus, toma conta, Senhor, de mim e esconde-me atrás da cruz de Cristo, para que Ele apareça, para que Ele cresça cada vez mais. Se conosco, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós vivemos num mundo perplexo, num mundo tirano, num mundo competitivo, num mundo que nos ensina, que nos incentiva a ser cada vez mais competitivo, aonde fazemos todas as coisas para conseguir aquilo que nós queremos, e isso não importa que magoemos, que prejudiquemos alguém.
E nós temos substituído a palavra perdão por desculpa. Então, nesta noite, nós gostaríamos de falar no preço do perdão. E a palavra de Deus diz que Jesus contava uma certa parábola, na qual o reino dos céus se fazia semelhante a um certo rei que resolveu um dia acertar as contas com seus servos. E enquanto ele, sentado, tomava conhecimento das dívidas contraídas, trouxeram-lhe então um servo que lhe devia 10.000 talentos, mas que não tinha como pagar. E ordenou o rei que fossem vendidos ele e toda a sua família, e então a dívida contraída fosse paga. O servo, então, impotente, caindo de joelhos, prostrado ao chão, ele se ajoelhou e implorou ao rei, dizendo: "Sê paciente comigo e eu te pagarei tudo." E o senhor daquele servo, compadecido da sua situação, despede-o em paz, perdoando-lhe tamanha a dívida. Ele se levantou sem dever nada. Ele que tinha uma dívida vultosa, agora sai lívido, sem ter qualquer dívida. Mas diz ainda a palavra de Deus que, ao sair, ele se encontra com um outro devedor, com um seu conservo, que ele implora: "Perdoa, tem paciência comigo." As circunstâncias eram as mesmas, apenas a dívida que é diferente. Então, adiante aquele servo, livre do peso dessa dívida, ele encontra o seu conservo, um seu companheiro, que lhe devia apenas 100 míseros denários. Mas aquele pobre homem também não tinha como pagar a sua dívida. Agora o seu credor, antes devedor, agora o toma à força e, agarrando-o, sufoca, gritando-lhe: "Paga-me o que deves." E diz a palavra de Deus que aquele pobre homem, agonizando, implora também: "Sê paciente comigo e eu te pagarei a dívida." Mas aquele credor insano, sem dó e sem piedade, ele o entregou para a prisão. Sabendo então o rei, chamou aquele servo e observou: "Servo malvado, perdoei-te vultosa soma de dinheiro, porque tu me suplicaste, e eu fiquei penalizado da tua situação."
Agora, porque igualmente não tiveste compaixão do teu conservo, daquele que te deve. E diz a palavra de Deus que aquele rei, que aquele senhor, o entregou aos carcereiros, até que ele pagasse o último centil, pagasse o último centavo da dívida. Quando o Senhor Jesus terminou de contar essa história, os discípulos estavam fascinados. Os discípulos estavam em êxtase, porque afinal eles puderam compreender o sentido das palavras do Mestre. Eles puderam entender que Jesus falara da virtude do perdão. Então, diante dos seus olhos, a figura do Senhor Jesus crescia em todas as suas palavras, a sua figura crescia, mas agora ele se agigantava mais quando ele falava do que só ele entendia, que só ele compreendia e que só ele podia exercer. Jesus acabara de falar de perdão, descia até ser o seu tema preferido, e que ele repetia para ficar gravado nas mentes até a exaustão, como se ele dissesse: perdão não é apenas para ser dado, perdão é acima de tudo para ser vivido. Amados, o perdão não é uma opção. O perdão na vida do crente é um estilo de vida, porque o perdão é a verdadeira marca do cristão. Só o cristão tem capacidade inerente de perdoar. Aí é quando o Senhor Jesus diz: acautelai-vos, sede prudentes e simples como as pombas na hora de perdoar, não fazendo disso motivo de vaidade. Como o mundo seria melhor se os homens soubessem e pudessem perdoar. Quando um irmão pecar contra ti, exorta, o repreende, perdoa-lhe, ainda que ele o faça 7 vezes no mesmo dia. E se vier ao teu encontro, dizendo: estou arrependido, diz a palavra de Deus, perdoa-lhe. Ao terminar essas palavras, Pedro, um pescador rude, altamente impossível, ele se dirige e ele pensa antes: estou arrependido, perdoa-lo. Então Pedro interrompe o mestre e o faz de forma brusca e sem muito rodeio. Em Mateus 18, 21, 22, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Já determinando a quantidade de vezes que seria legal se perdoar. Amados, na pergunta de Pedro, sente-se todo o peso da indignação humana, da incompreensão humana. Pedro estava a dizer ao Senhor: mas eu vou ter que aturar até 7 vezes, como se ele dissesse, concordando consigo mesmo: está errado. É muita tolerância com quem insiste no mesmo erro. 7 vezes, Senhor? Amados, esse era o limite da tolerância de Pedro. Esse é o limite da nossa tolerância. Como nós somos relutantes em perdoar, como a vida tem sido difícil pela falta de perdão. Tenho uma irmã no meu grupo de estudo, a vida destroçada pela falta de perdão. Ela não consegue perdoar o seu marido, ainda que ele lhe implore que perdoe, ela não consegue perdoar. Mas como obter o perdão de Deus a alguém que não consegue perdoar? Quero perdoar, quero receber o perdão de Deus, mas não quero exercer o ministério do perdão. Mas a resposta do Senhor Jesus, o que vem na sua resposta, deixa Pedro atônito, deixa Pedro estarrecido. Não digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amados, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que nós que gostamos de quantificar as coisas, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que perdão não tem preço, mas também não tem limite. E o condiciona o perdão à capacidade de se amar. Quem muito ama, muito perdoa. A quem mais se ama, mais se perdoa. Amados, o perdão é uma consequência inevitável de se doar. E se dar mesmo ao próximo, o próximo que lhe ofende. É quando nós descobrimos que o perdão é uma via de 2 mãos, é uma estrada de ida e de vinda, mas que não tem acostamento. Ou se perdoa, ou se endurece a servir. Ninguém que seja incapaz de perdoar o seu próximo, ninguém, espere ser perdoado por Deus. Portanto, o perdão que vem de Deus é para ser compartilhado com o nosso próximo. Mas o grande problema é descobrir quem é o nosso próximo.
pode ser aquele credor injusto que teve a dívida de 10.000 denários perdoada, mas pode ser também aquele pobre dos 100 denários. E o meu próximo? Aquele homem recebeu o perdão de uma dívida maior e agora é incapaz de perdoar algo menor, usando critério diferente para a mesma graça. Mas não é isso que tem acontecido conosco. O grande problema é que nós somos, por natureza, egoístas. Nós somos em si mesmados e que temos uma visão distorcida do perdão. E quando nós, por circunstâncias, quando nós somos forçados a perdoar, o fazemos sempre colocando uma condição, como se for um salvo-conduto. Nós costumamos dizer: eu perdoo, sim, mas não esqueço. Isso não é perdão. Isso é revanchismo. Isso é esperar o momento para tripudiar sobre o pecado de outro. A Bíblia diz, amados, que Deus lançou as nossas ofensas, os nossos pecados no mar do esquecimento. Ou seja, Deus nos perdoou e esqueceu. O meu perdão, o perdão que sai de mim, que sai de você, tem que ser uma prática divina. Pense que se Deus tivesse nos perdoado e tivesse dito a nós: mas não esqueço, que garantia tínhamos nós da vida eterna, se ainda sobre a nossa cabeça pendia a guilhotina, a espada da ira de Deus, já que Ele nos amou quando nós ainda estávamos debaixo da sua ira. O perdão não deixa de ser uma prática divina, e mesmo assim, o perdão de Deus, mesmo assim, ainda depende de nós. Mateus 6,12 diz: o Senhor Jesus, solicitado pelos seus discípulos, que os ensinasse a orar como João ensinara a seus discípulos, e ele disse: quando orares, orai assim. E ele diz em sua oração: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outras palavras, ele está dizendo: se nós queremos ser perdoados, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Há uma condição no meio do caminho dessa graça. Primeiro eu tenho que perdoar, não interessa a circunstância. O perdão faz mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. Mas como é custoso, como é difícil se perdoar. O perdão é uma obra sobrenatural de Deus em
nossos corações. E é o Espírito Santo que nos capacita a suportar a ofensa. E ao mesmo tempo, Ele nos habilita a liberar perdão. Só o cristão, só o crente convicto é capaz de perdoar, é capaz de se regozijar com o perdão dado. Outro dia, um testemunho forte me levou a refletir. Alguém, uma professora universitária, que não era crente e depois se encontrou com o Senhor Jesus, ela perdeu uma filha de 20 anos, em circunstância indescritível. Sua filha se viciara em droga e fugia de casa. E em uma noite de Natal, a polícia bateu em sua porta para que ela fosse buscar o corpo de sua filha, que acabara de ser assassinada. Amados, isso era uma dor terrível cravada e guardada no peito daquela moça para toda a vida. E agora, essa mãe renasce das cinzas, da tormenta, e encontra consolo no Evangelho da graça de Deus. A dor não passou. E ela me dizia outro dia que a dor ainda se faz presente e cresce todo dia. É como se não tivesse fim. E ela lhe deixara um filho pequeno, que ela cria, que já tem 12 anos. Mas ela diz que a dor se faz presente na saudade de cada dia. E que essa dor continua doendo, mas ela perdoou aquele que ceifou a vida da sua filha. Ela foi capaz de vê-lo, ela foi capaz de conversar com ele, ela foi capaz de perdoá-lo, ela foi capaz de orar por ele. Amado, a dor continua doendo, mas ela encontrou refrigério na casa do Senhor. É aí aonde ressalta-se as palavras de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara, a vara da disciplina, o teu cajado, o cajado do cuidado, me consolam. E eu fiquei pensando, como pode alguém enfrentar tão grande tragédia sem ódio no coração, sem a amargura de alma, e ainda ser capaz de ter compaixão e perdoar quem destruiu a sua vida e sepultou o seu sonho maior? É quando eu descubro em toda a amplitude, em toda a sua extensão,
o preço do perdão. Tem um cântico que me enternece. É um cântico que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Mas infelizmente tem um outro que diz que eu não sei quanto custou o perdão. Custou o sacrifício, o sangue do Filho único de Deus. O preço do perdão foi o amor ilimitado, o amor sem nome, o amor por mim, o amor por você. Amor que excede a todo o entendimento. Amor que não tem nome, mas que se personifica, mas que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Amor, loucura da cruz, preço do resgate de uma vida, preço que resgata uma dívida que não era dele, uma dívida que era somente nossa. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho do seu amor, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, isso é algo que nós não merecíamos. Isso é amor. Isso é perdão. Porque naquela maldita cruz, sangrando, esvaziando de si mesmo, o Senhor Jesus é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Na minha dureza de coração, no que resta de tanta incredulidade, da minha sede de vingança, eu murmuro comigo mesmo: eles sabem exatamente o que fazem, mas não assumem. Amados, isso não foi fácil. Não é fácil perdoar. Como entender um jovem fluente, um jovem estudioso, um jovem com um futuro pela frente? Atos 7,10 diz a respeito de Estevão: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E as pedras caindo sobre a sua cabeça, e ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. Como se ele dissesse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados, isso é perdão. E diz a palavra de Deus que com estas palavras Estevão adormeceu. E assim nele estava se cumprindo as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que basta ao servo ser igual ao seu Senhor. Amados, por que nós queremos ser diferente do Senhor Jesus? E vem alguém e diz e prega que Deus quer que você seja feliz, que você tenha saúde, que você não adoeça,
que você seja próspero, seja rico. Basta ao servo ser igual ao seu Senhor. E diz a palavra de Deus que Jesus diz: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O pardal tem casa, as andorinhas ninho para si, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E alguém questionou com ele: Senhor, mostra-nos aonde tu moras. Ele disse: vem e vê. Confesso que eu leio esse texto e me vem um pouco, uma ponta de ira santa. Por que é que Estevão ainda reclama perdão diante de tão odioso crime? Diz a palavra de Deus que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Temos igrejas vazias, temos crentes vazios, que não apelam, que não buscam a plenitude do Espírito Santo. E por mais que a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo, isso não nos diz respeito. Não é conosco que Ele está falando, e nós continuamos na nossa vida apática, fria e indiferente. Perdão é um ato divino que se completa, partindo de nós, se completa em Deus. O grande problema, a grande dificuldade que nós passamos é quando nós pensamos, quando o inimigo sussurra ao nosso ouvido que nós temos direitos adquiridos. Em outras palavras, o inimigo está nos dizendo que nós somos merecedores do perdão de Deus, o que é uma mentira. O inimigo diz que nós temos crédito suficiente para sermos perdoados. Engano, é mentira, é engano nosso. Ficamos sem entender quando Deus olha para Davi e diz: eis que encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. Pense em Davi, analise a pessoa de Davi, quais os merecimentos que tinha Davi, e ele mesmo diz: entra no templo, na casa do Senhor, e ele olha para a sua pequenez, ele olha para a fragilidade da sua família, e ele diz: Senhor, quem é Davi? Quem é a casa de Davi? Eu não sou de dinastia real, eu sou um pobre pastor de ovelhas, e tu me tiraste de trás das malhadas das ovelhas e me colocaste como príncipe em Israel. E o Senhor ainda achou pouco, ainda me prometeu que não faltaria descendente meu no trono de Israel. Amados, Davi não tinha nenhum merecimento. Nós não merecemos o perdão de Deus. Tudo que nós alcançamos na presença de Deus, tudo é graça, tudo é misericórdia de Deus, que nos amou e nos amou primeiro. E só amaremos nosso próximo e perdoaremos quando o perdão de Deus nos levar a
renunciar o eu rebelado, esvaziando-nos do orgulho carnal, subjugando-nos à natureza pecaminosa e nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. É fascinante ouvir Paulo de Tarso dizer: querem ver Jesus Cristo? Olhem para mim. Nós pregamos e nós dizemos para a igreja: não olhe para mim que sou falho, não olhe para mim que erro, olhe para o Senhor Jesus. Paulo diz o contrário: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amados, o mundo não tem olhos para ver o Senhor Jesus. Se nós queremos que o mundo veja o Senhor Jesus, ele tem que ver, ele tem que enxergar através da igreja de Cristo. Precisamos nos tornar parecidos com o Senhor Jesus. É o que Deus propôs em Cristo Jesus e espera que cada um de nós o faça. Pedro talvez tenha dito ao Senhor Jesus: Senhor, aqui para nós, na intimidade da nossa amizade, devo perdoar quem me ofende 7 vezes. Amados, essa é uma concepção puramente mundana. Uma capacidade que limita o perdão. E o pior é que nós continuamos com essa lógica perversa. Aos amigos, os favores da lei, tudo. Aos inimigos, os rigores da lei, nada. Principalmente, nada de perdão. E a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, nos aponta outro caminho. Diz a palavra de Deus: amai vossos inimigos e orai por eles. Mas o pior é que, infelizmente, não oramos pelos nossos amigos, não oramos pelos nossos inimigos, e tampouco oramos por nós mesmos. Nós terceirizamos as nossas orações. Irmão, ore por mim que eu estou precisando. É o que nós pedimos. E assim, se alguém repete qualquer ofensa contra nós, nós somos inflexíveis. E nós dizemos: agora chega. Eu não sou Deus para estar perdoando o tempo todo. E concluímos de forma incisiva: e basta. Amados, felizmente que Deus não pensa e nem age assim. Deus nos amou. O perdão de Deus deriva, decorre, é originado do seu amor por nós. E foi assim que Deus nos perdoou e rasgou a promissória escritura da nossa dívida. E lançou essa dívida passada, presente e futuro no abismo mais profundo do mar, de onde ela nunca jamais emergirá para nos cobrar. E foi assim porque Deus quis. Daniel 9:9 diz: ao Senhor nosso Deus
pertence à misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E no verso 10 ele diz: e não obedecemos à voz do Senhor. Portanto, amados, o perdão não é nosso, porque em nós nada há de bom. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Nós estávamos no mundo como ovelhas desgarradas que não tem pastor, até o dia em que nós fomos alcançados pela graça divina. E essa graça nos livrou da ira de Deus. Mas mesmo assim nós ainda resistimos em insistir, em resistir ao perdão de Deus, preferindo continuar a nossa vida de pecado no mundo. E se lá nós não ficamos definitivamente, foi por conta desse insondável amor de Deus. Essa é a história do povo de Israel. Ela é de uma constante rebelião contra Deus. A história do povo de Deus é um contínuo amor, de um permanente perdão para com esse povo. Neemias, incomodado pela dureza do coração do povo de Israel, intercede junto a Deus, confessando o pecado e arrependimento. Mas ele não se exime da culpa, porque ele sabe que Deus é tardio em se irar, mas é longânimo em perdoar. Neemias 9:19, ele diz: todavia, tu pela multidão das tuas misericórdias não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Amados, por maior que fosse a transgressão do povo, por mais que o povo fosse desobediente, Deus continuava fiel e perdoador. Precisamos resgatar essa marca da igreja de Jesus Cristo, o perdão. Porque é muito fácil, amado, conviver com as diferenças, ainda que debaixo do mesmo teto, sob o mesmo perdão, na mesma igreja. Paulo reconhece a dificuldade e aponta o caminho da solução em Colossenses 3:13. Ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E finalizando, Paulo sintetiza o preço do perdão, quando, simbolizando Jesus, ele escreve a Filemon, que simboliza Deus, e intercede por um escravo Onésimo, que nos representa. E ele considera para Filemon, no verso 18, na carta de Filemon: e se algum dano fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Amados, Paulo está sintetizando aqui a dívida que nós tínhamos para com Deus, e que a justiça de Deus reclamava um resgate, um pagamento. É quando Jesus se apresenta diante do Pai com uma apólice de seguro, que Deus se deu por satisfeito e aceitou como preço do resgate final. E o preço
foi o sacrifício na cruz do Calvário. E isso fez do Senhor Jesus o nosso único sacerdote e mediador dessa aliança eterna. E assim, amados, a moeda corrente nessa transação foi o próprio sangue do Senhor Jesus. E creia, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa moeda tem peso, tem valor incomparável. Essa moeda é o perdão. Amém.